Como é mantida a unidade no corpo de Cristo? Efésios capítulo 4. Comentário de Mário Persona. É sempre bom lembrar que esse desceu às partes mais baixas da terra não é que ele desceu ao inferno, como algumas doutrinas usam dizer, baseada numa passagem de, eu acho que é Pedro, né? 1 Pedro, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ou é Judas? É Pedro, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Isso aqui é uma doutrina errada que ela aparece na maioria das denominações, dizendo que Cristo teria, antes de subir ao céu, ele teria descido ao inferno e pregado aos que estariam ali, né? Existem alguns problemas com essa doutrina. Primeiro, que o inferno, não existe a palavra inferno na Bíblia. Existe a palavra Hades, Sheol, que é o lugar ou a condição de morte. E existe o lago de fogo, que é o destino final dos perdidos, e também o destino final de Satanás, da besta e dos seus anjos. Mas esse lago de fogo, ele está vazio. Não tem ninguém lá. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. Os homens vão lá, vão entrar lá porque quiseram, mas está vazio. No presente momento está vazio. O que existe hoje é o Hades, que é o lugar dos mortos, e nesse lugar estão aqueles que, evidentemente, estão perdidos, né? Eles serão ressuscitados no juízo final, no grande trono branco, para serem lançados no lago de fogo. Então, essa doutrina errada, né, ela diz que Jesus teria descido, então, a esse lugar dos mortos, não exatamente inferno, mas ao Hades, e pregado ali aos que estão mortos. Alguns problemas que surgem, primeiro, que não há nenhum benefício pregar aos que estão condenados, porque não há possibilidade de voltar atrás, de mudar o status deles. Então aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse é o Espírito Santo, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Na verdade, o que aconteceu é que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, foi e pregou, através de Noé, as almas que agora estão em prisão. A leitura dessa passagem, para entender, seria no qual, versículo 19, no qual também foi e pregou, por intermédio de Noé, que foi o pregoeiro da justiça, aos espíritos agora em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, etc, etc, enquanto Noé preparava a arca. Então, essa é a interpretação correta. Ele não desceu ao Hades para pregar no Hades. Então, essa passagem nossa aqui de Efésios 4, 9, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, quais são as partes mais baixas da terra? É debaixo da terra. É a sepultura. O Senhor foi colocado dentro da terra, na parte baixa da terra, na sepultura. Não tem nada a ver aqui com inferno, ou com Hades, ou lugar dos mortos. Uma outra coisa interessante também nessa passagem que eu acho que nós não comentamos, né, até do versículo 4 ao 16, é o versículo 8. É interessante, tem um detalhe aqui que às vezes passa despercebido, pelo que diz, subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, etc. Esse cativeiro é aquele cativeiro que Satanás prendeu os homens por medo da morte, que fala lá em Hebreus. Eu creio que é Hebreus que fala, né? Que por medo da morte estavam presos, estavam cativos. E depois tem uma passagem que fala, nos libertou das trevas para a luz também. É interessante notar que isso é uma coisa também que só aconteceu com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O que implica dizer que as pessoas, mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles estavam sujeitos a esse cativeiro, ainda que fossem salvos pela fé, mas Satanás, o pecado e a morte ainda mantinha cativo o homem antes de Cristo subir e levar cativo o cativeiro. Que é o que diz aqui, né? Porque, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, hoje, o crente, ele tem, entre muitas coisas, né, que fala aqui Efésios, ele tem um privilégio também, nesse sentido, de que ele não pode ser cativo, ele não é cativo, melhor dizendo, do pecado, da morte de Satanás. Ele é completamente livre. A libertação operada por Cristo, ela é muito maior do que a libertação que podiam ter qualquer dos santos do Antigo Testamento. Até mesmo João Batista, né? Que foi o maior profeta, aquele que não havia ninguém maior que ele na antiga dispensação. Uma outra coisa também que chama atenção é que os dons só foram dados depois que Cristo subiu, ressuscitou e ascendeu à glória. O que equivale dizer é que os santos do Antigo Testamento não tinham esses dons que hoje a igreja tem, os que são salvos têm. É algo também, um privilégio novo, né? Algo diferente. Mesmo os apóstolos nos evangelhos, o Senhor fala de talentos ali, coisa assim, mas aqui os dons estavam condicionados também a Cristo subir e ascender a glória, morrer, ressuscitar e subir aos céus. E aí ele deu dons aos homens. Os dons, e é importante entender que esses dons que fala aqui em Efésios, no versículo mais adiante, aqui no 11, esses dons, eles são diferentes das manifestações de 1 Coríntios 12, que nós já passamos por lá. O fato da nossa Bíblia terem traduzido como dons em 1 Coríntios 12 cria uma confusão enorme, porque o dom faz parte da pessoa. A pessoa é o dom, por assim dizer. Cristo subindo deu dons aos homens. Então, uma pessoa que tem um dom, ela tem um dom. E todos têm um dom, que é o que fala aqui no versículo 8. Deu dons aos homens, né? Esses dons são inseparáveis da pessoa que tem o dom. Ela pode exercer ou não o dom. Ela tem liberdade para exercer o dom. Ou pode também, às vezes, não exercer seu dom, mas ela tem um dom. Ela tem um dom. Já em 1 Coríntios 12, são manifestações. Uma manifestação, ela não é permanente. Então, quando uma pessoa curava, por uma manifestação do Espírito Santo, Deus curava alguém através de alguma pessoa, através de Paulo, por exemplo, era naquele momento, naquela hora, para aquela necessidade específica, que a manifestação do Espírito atuava através de Paulo. Passou aquele momento, 10 minutos depois, Paulo podia já não ter mais essa manifestação de cura que ele teve no momento antes. Tanto é que ele deixa Trófimo doente em Éfeso e ele fala para Timóteo tomar água com vinho para a doença que ele tinha no estômago. Ou seja, Paulo não mandou um lenço lá, para um lenço abençoado, alguma coisa assim, para curar Timóteo. Fala, Timóteo, estou mandando um lenço para você. Você põe seu lenço em cima do seu estômago que você vai ser curado. Nada disso. As manifestações eram coisas localizadas e pontuais. Enquanto que o dom, ele é universal. Então, uma pessoa, o apóstolo era um dom, que hoje já não existe, porque ele é um dom de autoridade direta na igreja. O profeta era um dom que existe hoje,
porém não na amplitude que existia no começo. Por exemplo, nós pegamos ali os 4 evangelhos, 2 evangelhos são escritos por apóstolos, que é Mateus e João, são apóstolos. Mas Marcos e Lucas não eram apóstolos, mas eles eram profetas. Tanto é que eles receberam uma revelação de Deus para escreverem os evangelhos, como profetas. Hoje existem profetas, não nesse sentido de receber uma revelação direta de Deus, como Lucas e Marcos receberam, mas existem profetas na igreja, na assembleia, quando falam da parte de Deus. Então, um profeta hoje é muito mais no sentido de um porta-voz de Deus, não trazendo uma nova revelação, mas apenas expondo aquela revelação que Deus já trouxe através dos seus profetas do início da igreja, do Novo Testamento, que nos legaram as Escrituras. E os outros dons, pastor, obviamente, não é um homem à frente de uma congregação. Não existe isso em lugar nenhum das Escrituras, um homem à frente de uma congregação chamado pastor. Depois tem os evangelistas, né, que são aqueles que pregam o evangelho, e os mestres ou doutores, que são os que ensinam efetivamente a palavra de Deus, no sentido de ensinar os crentes. Mas nenhum deles é independente do outro. Tanto é que o evangelista, ele depende do pastor, quando ele prega o evangelho, ele depende do pastor, daquele que tem o dom de pastor, para unir as ovelhas, para consolar as ovelhas, para exortar as ovelhas, para animar as ovelhas. E esse pastor, depende também do mestre para ensinar essas ovelhas em coisas mais profundas, coisas mais ligadas à doutrina da Bíblia, da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante nesse trecho é que o apóstolo fala de unidade, né? Ele fala de 7 unidades aqui, um corpo, um espírito, etc. E ele depois vai falar de diversidade. E é interessante essa sequência, porque a unidade da igreja é tratada nos primeiros versículos aqui do capítulo 4, mas aí em seguida vem as 5 diversidades, por assim dizer, né? Que são os dons, que trabalham dentro de uma unidade, não são independentes entre si. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.